Pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Você Pode. É o podcast do empreendedor, da micro e pequena empresa. E hoje a gente sempre está aqui reunidos para poder trazer conteúdo, insights para vocês, auxiliar a empresa de vocês no crescimento do negócio de vocês. O podcast é uma produção da B2B Contábil, produzida e gravada aqui no estúdio Casebre, com a direção do Juliano Mexerica, com o apoio do marketing da Métrica. E sempre a gente tem convidados, traz o nosso anfitrião César, que hoje aqui não está aqui com a gente, para bater esse papo. Porém, o podcast hoje vai ser um pouco diferente. Eu decidi trazer uma aula para vocês de um tema que gera muita dúvida para o empreendedor. É sempre como que ele processa a precificação do seu produto ou do seu serviço. Porque ele sempre olha assim, como que eu faço, como que eu me organizo, como que eu chego no valor ideal do meu produto. Então eu trouxe aqui um tópico, um roteiro que vocês podem utilizar dentro da empresa de vocês, que vai auxiliar na construção desse preço de venda, certo? Então, a primeira questão que nós temos que fazer, vocês precisam se organizar dentro dos valores da sua empresa. O primeiro passo é esse. Vocês precisam identificar tudo aquilo que vocês gastam dentro da empresa de vocês, fazer esse levantamento. Talvez vocês vão precisar ir num caderno, numa planilha de Excel, alguma coisa nesse sentido, para vocês organizar isso tudo e ter tudo à mão. Porque o primeiro ponto que vocês têm que entender, vocês precisam saber o custo do seu produto ou do seu serviço. Então, esse é o primeiro início. Então, a gente vai construindo ao longo aqui dessa aula uma escadinha para a gente chegar no valor do preço de venda do seu produto ou do seu serviço. Quando a gente vai falar custo do produto ou custo do serviço, do produto é de fato o que você paga na mercadoria, aquele valor que vem na nota fiscal. E você precisa incluir todos esses valores, questões de frete, talvez algum imposto que tem ali que agrega no produto, para ele estar disponível no seu estoque, né? Na sua arara da sua loja, se for uma roupa, se na estante um sapato que para chegar lá na estante de venda ou no estoque que você vai comercializar. Então, desde o momento que o produto sai do seu fornecedor e chega no seu estoque nesse momento, são custos do produto, certo? Então, esse que você precisa identificar aí. Então, você vai precisar relacionar todas essas informações. E se for serviço, é a sua mão de obra, das pessoas que trabalham para realizar aquele serviço, além dos itens que são utilizados para prestar aquele serviço. Vamos supor que você é um pedreiro, é um encanador, né? Então, ou você faz uma instalação elétrica, então é a sua mão de obra. Como que você chega à sua mão de obra? Vocês podem chegar no método de rateio, definir qual que seria o seu salário ideal que vocês esperam, dividir isso pelo número de horas úteis sua no mês, né? Você com certeza tem que descontar e incluir alguma questão de deslocamento e tudo mais, para chegar o valor da sua hora, para você colocar nesse preço desse produto. E demais itens que vocês vão utilizar, talvez o combustível para ir lá fazer esse serviço, talvez um fio, talvez uma fita, tudo aquilo que vai ser utilizado naquela prestação de serviço. Então, isso você chega no custo do seu serviço. Feito isso, você já tem o primeiro indicador ali, o primeiro valor, certo? Depois disso, vocês vão precisar identificar que são os custos variáveis, que eles variam de acordo com a sua venda de produtos ou de serviços. Por exemplo, os impostos, né? Então, os impostos eles variam de acordo com o que você vende, porque se você não vender nada, não prestar nenhum produto, nenhum serviço, não tem um imposto. Por isso que ele é variável. Sempre pensam nesse contexto. Os variáveis eles acontecem à medida que você comercializa ou vende o seu produto, certo? Por exemplo, também vocês podem pagar comissões para os seus colaboradores, seus empregados, seus funcionários. Também é um custo variável. A taxa da maquininha de cartão, pois muitas das vezes, quando vocês passam a maquininha do cartão, na hora que a operadora transfere o dinheiro para vocês, ele já transfere o valor
líquido, descontado a taxa de serviço deles. E muitos empreendedores, né, acabam não considerando esse valor na sua apuração de resultado, na sua avaliação da sua empresa, do faturamento e do lucro da empresa, pois não consegue identificar. Então é extremamente importante avaliar esses valores que, de certa forma, aparentemente estão ocultos dentro do seu negócio. Então, esse também seria um outro custo variável. Então, vocês identificando isso, os custos variáveis, você realocam tudo isso para uma parte desse Excel, desse caderno, todos esses custos variáveis. Depois disso, vocês precisam identificar dentro da empresa de vocês quais são os custos fixos que vocês têm da empresa de vocês. Aqueles que, pode ser também chamado de despesas fixas. O que são isso? São aqueles valores que todo mês ocorrem dentro do seu negócio. Independente se eu vendi ou prestei algum serviço, se eu vendi algum produto ou prestei algum serviço, eles vão ocorrer. Todo dia primeiro, você já tem esse compromisso dentro do seu negócio. Pode ser um aluguel, pode ser o salário dos demais funcionários, uma conta de energia, uma conta de água, alguns valores que você já tem uma média relacionada a despesas de papelaria, despesas administrativas, que você vai colocar tudo isso, certo? Então, nesse momento, vocês precisam, de fato, levantar essas informações, porque elas são de suma importância no momento que a gente vai precificar o nosso produto. Porque essa organização depende para a gente saber saber aonde que nós precisamos ajustar o nosso negócio, pois às vezes nós estamos tendo muito custo fixo ou estamos tendo muito custo variável. Então a gente precisa muitas das vezes rever alguns custos fixos, ou muitas das vezes a gente precisa trocar os fornecedores, alguma coisa naquele sentido. Perfeito? Então, feito isso, né, o custo do produto, né, do serviço, nós identificamos e vocês fizeram os variáveis, os fixos. Aí vocês convertem esses valores para uma porcentagem. Por quê? Porque a gente vai utilizar a ferramenta Mercap, que é a mais fácil e segura que pode auxiliar para vocês. Você então identifica esses valores, olhando para a realidade do seu negócio hoje, vocês identificam proporcionalmente em porcentagem qual que é a parte de contribuição desses valores sobre o faturamento do seu negócio. Então vocês olham com uma média de 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano, e vê qual que foi, percentualmente falando, a participação desses itens, desses grupos, né, de despesas variáveis ou custos variáveis e despesas fixas, custos fixos relacionados ao seu faturamento. Perfeito? Porque disso a gente vai identificar e construir no Mercap. Feito isso, vocês precisam identificar agora qual que seria a margem de lucro que vocês almejam, seja 10%, 15%, 20%. A margem de lucro é a última linha. Então, só para vocês entenderem, não é quanto muitos empreendedores acabam fazendo o seguinte: eu pego o preço do meu produto e multiplico por 2. Eu quero ter um lucro de 100%. Mas em tese, você não está tendo lucro de 100%. Por quê? Porque você precisa pagar essas despesas variáveis e pagar essas despesas fixas. Para aí sim, você na última linha, no seu lucro líquido, ter lá o que vai sobrar de fato no seu negócio. Entendido? Então vocês definem o valor. Feito isso, como que é a construção do Mercap dessa fórmula, né, de precificação? Então vocês têm lá o custo do produto que eu pedi para vocês identificar. Depois na descrição do vídeo eu vou colocar a fórmula para ficar mais fácil. Então vocês vão dividir esse valor, porque vocês vão pegar 100, vão tirar o percentual que vocês encontrarem de despesas variáveis, menos o percentual das despesas fixas, menos o percentual da margem de lucro que vocês encontrarem. Beleza? Então você vai pegar o custo do seu produto, o custo do seu serviço e vai dividir por esse resultado de 100 menos esses valores. Vocês vão encontrar um valor. Encontrar nesse valor, vocês vão multiplicar isso por 100.
que vai trazer um outro resultado. E esse resultado vocês aplicam sobre o custo do seu produto. Aí sim você está fazendo uma precificação que vai estar absorvendo todos os valores que a sua empresa tem no dia a dia. Beleza? Outro ponto importante dentro desse processo que nós temos que entender, no momento que vocês estiverem organizando essa estrutura, né, de custo produto, despesas, custos variáveis ou despesas variáveis e custos ou despesas fixas, vocês precisam separar desses valores o que a gente pode se chamar de outras entradas ou outras receitas e outras saídas, outras despesas, porque esses valores não fazem parte da operação da sua empresa. Por exemplo, o que seria uma outra entrada? Talvez um juros de uma aplicação financeira que você faz, ou realmente é um empréstimo que você colocou na empresa, isso não pode entrar nesse momento. Ou outras saídas, como uma distribuição de lucro que você faz para você como sócio faz para você, ou pagamento de um financiamento, o pagamento de um veículo, isso tudo. Por exemplo, o pagamento do veículo é entendimento como um investimento, é um gasto, uma saída de fato de dinheiro, que tem um impacto financeiro, mas ele é um investimento do seu negócio. Então, eles têm que ficar separados, para que não tenha uma distorção da sua precificação. Talvez sim, se talvez não estejam cobrindo, vocês precisam ajustar a margem de lucro, para que a margem de lucro ela cobre também esses demais valores. Aí sim, depois disso vocês fazem e identificam o lucro de fato, a geração de caixa do seu negócio. Outro ponto importante, talvez vocês vão encontrar um valor lá de precificação ideal, mas vocês olham para o mercado, depois do segundo momento, vocês vão olhar para o mercado e identificar como que o mercado está se comportando com aquele preço. Está muito alto, está muito baixo, pois se talvez o seu preço estiver mais baixo, você pode sim fazer um novo reajuste, mas aí você começa a trabalhar as questões de valor agregado do seu produto, porque aí sim você vai ter que justificar, argumentar e se comunicar com o seu cliente porque daquele preço, e entendendo por que você construiu aquele preço, aquela marca, e também entender até que margem você pode dar de desconto, pois aí você sabe até quanto que você precisa vender, que é um outro indicador que você vai conseguir encontrar fazendo esse processo, encontrar o seu ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio é o valor que eu preciso faturar, né, seja do meu produto ou do meu serviço, para que eu consiga pagar todas as minhas despesas fixas. Fazendo isso, você vai ter uma boa gestão financeira, uma boa organização dentro da sua empresa, com indicadores, com métricas que vão te auxiliar a crescer e manter uma boa saúde financeira. Certo? Então, essa foi a nossa aulinha aqui de precificação, bem simples e bem prática para você aplicar aí no seu dia a dia. E lembre-se também de olhar para o mercado para trabalhar essa questão do entre preço, é o que o cliente paga, e valor, aquilo que ele leva.